Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos. Vamos falar sobre o que são e para que servem os bancos centrais. Você já parou para se perguntar o que é um banco central e para que ele existe? Não? Então vamos saber isso e outras curiosidades. Atenção! O vídeo é meramente informativo. Os bancos centrais. Os bancos centrais são autarquias federais, sendo uma das principais autoridades monetárias do país. Os bancos centrais são responsáveis por gerir o câmbio, imprimir moeda, executar políticas monetárias, supervisionar o sistema financeiro como um todo, além de ser também uma espécie de banco dos bancos, ou banco de última instância, pois ele realiza empréstimos exclusivos aos membros do sistema financeiro, buscando regular a liquidez. A história. O Banco Central do Brasil foi criado em 31 de dezembro de 1964, através da Lei nº 4.595, sendo que antes da criação do Banco Central, as instituições que eram monetariamente responsáveis no país eram o Banco do Brasil, Superintendência da Moeda e do Crédito, sigla SUMOC, e o Tesouro Nacional. O processo de reordenamento financeiro ocorreu no Brasil até o ano de 1988, sendo que a partir deste ano, a Constituição Brasileira de 1988 estabeleceu a atuação do Banco Central no país, sendo que passou a poder imprimir moeda, regular a taxa de juros e outras atuações, a fim de tentar fazer com que a economia brasileira ficasse estável. Os bancos centrais existem em diversos países do mundo, tendo funções bastante semelhantes, como emissão de moeda, controle da taxa básica de juros, entre outros aspectos. Porém, a influência de cada um em seu país ou região depende da cultura e momento econômico que aquele país, ou região, está vivendo. Como por exemplo, temos o Banco Central norte-americano, conhecido como TFED, que ao aumentar as taxas de juros nos Estados Unidos, os investidores acabam levando investimentos para lá, e não retirando, como ocorre no Brasil, pois, hipoteticamente, os Estados Unidos é o país mais seguro para se investir no planeta, e quando os juros lá sobem, os investidores vislumbram uma maneira de rentabilizar o dinheiro de forma mais segura. O mesmo ocorre quando o Banco Central Europeu aumenta os juros da zona do euro. Porém, quando países como o Brasil, Argentina ou México sobem suas taxas de juros, a não ser que o consumo tenha aumentado muito, geralmente é algo ruim e os investidores fogem nessa situação. Curiosidades. No Brasil atualmente, o presidente do Banco Central possui status de ministro. As reuniões para definir a taxa básica de juros no Brasil, Selic, ocorrem a cada 45 dias, sendo divulgada sua ata, através do Comitê de Política Monetária, Copom. Nos Estados Unidos existe uma prática de estímulos monetários, feita pelo Banco Central norte-americano, por causa da crise de 2008, que consistia em um relaxamento monetário, baseado na compra de ativos pelo governo, a fim de aumentar a liquidez nos mercados. O nome disso era Quantitative Easing, ou QE. O Banco Central norte-americano é composto por alguns agentes públicos e diversos bancos privados dos Estados Unidos. Essa prática de quantitative easing também foi utilizada pelo Banco Central Europeu. Conclusão. Os bancos centrais são autarquias federais, sendo uma das principais autoridades monetárias do país, visando administrar a economia e auxiliar no crescimento do país e até mesmo, em tempos de dificuldades, tentar evitar o agravamento delas, através de atuação na economia nesses períodos. Os bancos centrais não possuem iguais características de atuação econômica, sendo adaptados, cada um, em sua atuação regional. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!